A Serra Negra sempre foi conhecida por suas colinas enevoadas e pelo silêncio quase sobrenatural que pairava sobre suas ruas estreitas. Mas antes de eu te contar tudo sobre isso, deixe seu like, curte e se inscreve aqui no canal. E comente de onde está assistindo as histórias de contos sombrios, para nos viate onde as histórias estão chegando. Mas ninguém sabia que aquele silêncio escondia segredos tão antigos quanto as próprias árvores que dominavam o morro central. Mateus, jovem curioso e determinado, nunca se conformou com a rotina da vila. Ele passava horas vasculhando bibliotecas antigas, mapas esquecidos e relatos de viajantes. Foi em uma tarde chuvosa que encontrou, entre as tábuas soltas do sótão da antiga casa de seu avô, um livro negro, encadernado em couro pesado e cheiro de mofo. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam repletas de símbolos estranhos, nomes riscados e histórias de moradores que desapareciam misteriosamente. Entre elas, Mateus encontrou uma narrativa que descrevia acontecimentos da própria Serra Negra. Festas estranhas, figuras que desapareciam nas sombras e pactos esquecidos com o que só podia ser descrito como sobrenatural. A cada página que lia, sentia um frio percorrer sua espinha. O livro parecia ter consciência, como se observasse cada movimento seu. E então, Mateus percebeu que a história não estava apenas no papel, estava viva. Ele decidiu investigar, conversando com os mais velhos da vila. Alguns riam, outros tremiam, mas todos evitavam falar em detalhes. Você não deveria mexer com isso, disse Dona Lúcia, a senhora mais antiga, com olhos marejados de lembranças dolorosas. Há coisas que deveriam permanecer esquecidas. Mas Mateus não podia ignorar. Ele sentia que aquele livro guardava respostas para mistérios antigos, incluindo o desaparecimento de seu próprio irmão, anos atrás, sem explicação. E assim decidido começou a explorar os pontos mais esquecidos da Serra Negra, cada casa abandonada, cada trilha que subia o morro e desaparecia entre árvores e neblina. Foi em uma dessas trilhas que encontrou a primeira sombra. Não era apenas a ausência de luz, era uma presença, uma forma indistinta que parecia observar, silenciosa, absorvendo o ambiente e seu medo. Quem está aí? Gaguejou Mateus, mas ninguém respondeu. A sombra se dissipou, deixando apenas o silêncio pesado e o som distante de passos que não eram seus. Ele sabia que havia cruzado uma linha. A partir daquele momento, não havia volta. O livro negro não era apenas um registro do passado. Era uma porta para algo muito maior. Algo que estava à espera de ser despertado. Na noite da festa anual da Serra Negra, todos celebravam como faziam há gerações. Danças, comidas típicas e fogueiras que iluminavam a praça central. Mas Mateus sentia algo errado. O ar parecia mais denso, como se as sombras das árvores se alongassem além do natural. Seguindo uma intuição, ele levou o livro consigo e se escondeu próximo à praça. Ali, testemunhou figuras vestidas de negro que se moviam de maneira estranha, quase flutuando. Os aldeões em transe dançavam sem perceber, como se alguém controlasse seus movimentos. Uma figura se destacou entre todas. Alta, envolta em mantos escuros, com olhos que refletiam a chama das fogueiras. Aproximou-se de Mateus e murmurou palavras que ele não compreendia, mas que reverberavam em seu peito. Você viu, e agora conhece, disse a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Mateus sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas espectador, mas alguém escolhido para guardar e entender o terror que se escondia naquela vila. A festa terminou, mas a sensação de observação não. Cada sombra, cada movimento parecia carregado de intenção. E quando voltou para casa, o livro negro em suas mãos pulsava com uma energia própria, como se soubesse que ele estava pronto para o próximo passo. Decidido a entender o livro e os acontecimentos da festa, Mateus começou a buscar relatos antigos. Descobriu que gerações passadas haviam feito pactos sombrios para proteger a vila. Mas esses pactos
tinham um preço: a memória de certos eventos, as vidas de algumas pessoas e a liberdade de suas almas. Enquanto explorava um antigo cemitério escondido na floresta, encontrou lápides quebradas com nomes riscados, datadas de séculos atrás. E entre elas, uma figura se aproximou. Uma sombra mais densa, quase sólida, que lhe mostrou visões do passado, incluindo mortes misteriosas, rituais e encontros com figuras que não eram humanas. "O que querem de mim?" perguntou Mateus quase sem fôlego. "Que você lembre", respondeu a sombra. "Que você registre. Que não permita que se repita." As noites seguintes foram consumidas por sonhos perturbadores e visitas de sombras. Cada visão trazia um novo fragmento do passado da Serra Negra, revelando que o perigo não estava apenas no presente, mas em um ciclo que perdurava há séculos. Mateus começou a escrever tudo, transformando suas experiências e os relatos antigos em um diário que se tornaria uma referência, uma tentativa de preservar a memória e proteger os futuros moradores. Ao aprofundar suas pesquisas, Mateus descobriu que o livro negro possuía uma chave, um mapa que levava ao coração do Morro do Silêncio, onde a presença das sombras era mais intensa. Ele sabia que precisava enfrentar o que quer que habitasse aquele lugar para quebrar o ciclo que aprisionava a vila em medo e esquecimento. Durante a subida ao morro, sentiu que cada passo era acompanhado por presenças invisíveis. Vozes sussurravam nomes antigos e figuras surgiam e desapareciam entre as árvores. No topo, encontrou um círculo de pedras, símbolos antigos gravados nas pedras e marcas de rituais que haviam atravessado séculos. Ali, a sombra maior apareceu novamente. "Você está pronto para assumir seu papel?" perguntou, com uma voz que ecoava de todos os cantos do morro. Mateus assentiu, sentindo a responsabilidade e o medo se misturarem. "Sim, estou pronto." A sombra se dissolveu, revelando não apenas o perigo, mas também a possibilidade de transformar o terror em aprendizado. Mateus compreendeu que apenas registrando a memória, ensinando o que aconteceu e mantendo viva a história, a Serra Negra poderia quebrar o ciclo. Com o diário completo, Mateus começou a organizar encontros na vila. Histórias eram contadas à luz de velas, ritualizando o passado e compartilhando as lições das sombras. Os moradores, inicialmente céticos, passaram a ouvir e reconhecer a importância de lembrar, de não esquecer, de confrontar o medo em vez de ignorá-lo. As sombras, embora ainda presentes, tornaram-se guardiãs silenciosas, observando que a memória fosse preservada e que a vila aprendesse a conviver com seu passado sombrio. Mateus percebeu que seu papel estava apenas começando. Cada noite, cada vento, cada sussurro trazia novos desafios, novas histórias a registrar. Mas agora ele sabia. A memória era sua arma, o conhecimento era seu escudo, e a coragem de enfrentar o desconhecido era sua força. As sombras não se limitavam mais à praça central. Agora vagavam por toda a Serra Negra, observando cada gesto, cada pessoa. Mateus sentiu o peso do livro negro em suas mãos, ciente de que carregar aquela história significava carregar toda a dor da vila e de gerações passadas. Ao visitar os moradores mais antigos, percebeu mudanças sutis. Alguns dormiam com receio, outros murmuravam nomes esquecidos. O passado estava vivo. No Morro do Silêncio, as sombras se reuniram em figuras completas. "O que quer que eu faça?" Mateus perguntou. "Transforme a dor em história", respondeu a sombra maior. "Faça com que cada morador conheça o legado do morro." Mateus registrou tudo. Mapas antigos, relatos esquecidos, nomes e rostos. Cada página escrita parecia aliviar o peso dos séculos. Mesmo assim, algumas sombras se recusavam a desaparecer, lembrando que certas verdades eram dolorosas demais para ignorar. "É um risco, mas necessário", disse a sombra. "Necessário?" Mateus questionou. "Sim, para que ninguém esqueça novamente. A Serra Negra se tornou um memorial vivo,
A memória e o terror se misturavam, ensinando que o passado não se enterra facilmente. O livro negro permanecia aberto na mesa de Mateus, lembrando que seu papel como guardião da memória estava apenas começando. E assim, o legado do morro perpetuou-se. Um aviso silencioso, um conto sombrio que atravessaria gerações, lembrando que certas histórias precisam ser contadas, não importa o quão dolorosas sejam.